Tiago também chegando bem na hora. Aí sim. Boa noite, gente. Tudo bem? Bom, vamos primeiro às observações importantes, até para quem for assistir o vídeo depois. Eu estou deixando disponível para vocês já antecipadamente o material para a aula de hoje no Sistema Faculdade. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre contestação. E aí eu coloquei lá no sistema algumas observações que a gente precisa de saber sobre o assunto e um modelinho de peça para a gente trabalhar, tá? Vamos para a gente começar, pensar como é que funciona a estrutura de um processo. Quando uma pessoa ela é citada, tudo tem início a partir da petição inicial. A petição inicial é aquela peça feita pela parte autora para requerer alguma coisa. Vocês lembram quando a gente falou sobre petição inicial? Que eu falei com vocês que, gente, petição significa pedir. Né? Quando você faz uma petição, você está pedindo alguma coisa. E a sua petição inicial, ela é essa peça preliminar, essa peça inaugural, que vai dar início a um processo em que você vai expor as razões pelas quais você entende que faz jus a alguma coisa para ter um determinado benefício, né? E aí, dentro desse processo, o que o advogado do autor ele vai fazer? Junto com alguns documentos, né, ele vai distribuir essa petição inicial, agora pelo PJE, e a partir daí, esse processo tem início. Uma vara vai ser sorteada para assumir esse processo, né, essa demanda, e dentro dessa vara, quem vai atuar é um juiz, mas não se esqueçam que a gente está sempre direcionando pelo CPC de 2015 para um juízo, e não necessariamente para o juiz mais, tá? Então, um juiz é quem recebe esse processo. A primeira coisa que esse juiz vai fazer vai ter uma certidão de triagem, e ele pode ali, nessa certidão de triagem, decidir também, ver se tem algum pedido de tutela de urgência, decidir essa tutela, decidir sobre justiça gratuita, determinar o recolhimento de custas, determinar regularização processual e etc. Aí, então, vamos imaginar que está tudo certinho nesse processo. Foi distribuída a petição inicial, foi expedida a certidão de triagem pela secretaria, tinha ou não tinha um pedido de tutela de urgência, tanto faz, e aí o juiz vai lá e vai proferir seu despacho. Cite-se o réu. O réu, a partir desse momento, vai tomar ciência da existência dessa ação. Então, como é que ele vai tomar ciência efetivamente? Ele vai receber um papelzinho, uma citação mesmo, com o número do processo, o valor da causa, as partes, a identificação, e normalmente ainda vem com a contrafé, né, a cópia da petição inicial. Isso pode ser entregue para ele através dos correios, pode ser entregue por um oficial de justiça, são várias as formas em que essa citação pode chegar até as mãos do réu. Chegou. O que o réu vai fazer? Se a gente estiver falando em uma demanda mais simples, né, no juizado especial, ou, por exemplo, uma demanda, às vezes, na Justiça do Trabalho, ele pode até ir, independentemente de um advogado. Agora, se a gente estiver falando em uma demanda na esfera civil, na Justiça Estadual, na esfera penal, etc., ele vai contratar um advogado. Tá? Só lembrando para vocês que juizado e justiça do trabalho você também pode, inclusive deve, né, ir acompanhado de um advogado para que a pessoa te passe todas as orientações necessárias para o seu êxito. Mas então, a pessoa recebe essa citação e ela vai ter um prazo para procurar advogado, apresentar documentos, responder, peticionar a resposta dele nesse processo. E essa resposta do réu recebe o nome de contestação. Então, a contestação, turma, é justamente a defesa do réu dentro de uma ação judicial. Contestação está prevista lá nos artigos 335 e seguintes do Código de Processo Civil. O Código prevê nesse artigo o seguinte: o réu poderá oferecer contestação por petição em qual prazo? No prazo de 15 dias. 15 dias úteis ou corridos? CPC de 2015, 15 dias úteis. Graças a Deus, né? Porque eu fico pensando, por exemplo, no caso
dos advogados de algumas décadas atrás, em que eles tinham, primeiro, né, não era nada informatizado, nada parecido, então o advogado ele ficava só acompanhando as movimentações, as publicações através do Diário Oficial. Você já perdia um tempão para acompanhar isso, e aí depois você tinha que ir ao fórum, tirar cópia daquela intimação, e a gente não tinha câmera, não tinha scanner, nada disso, né? Ou ele podia tirar um xerox, então ele anotava a intimação. E aí ele voltava para o seu escritório para fazer as respostas, as manifestações, depois ele voltava no fórum para fazer o protocolo, e aí pensem, antes os prazos eram contados em dias corridos. Já era difícil, o prazo ainda era em dia corrido. Hoje é muito mais fácil, né? Você está sentado no seu escritório, você abre o PJE, vê suas intimações ali, ainda vai estar escrito lá no PJE, pendente de leitura, pendente de manifestação, aberto nos últimos 10 dias e etc. É muito mais fácil. E ainda é por cima, agora, ainda por cima, é em dias úteis. E eu fico pensando, por exemplo, um advogado, antigamente, meu pai, por exemplo, se formou em 1988. E aí ele trabalhava com um ED, por exemplo. E ele tinha um prazo de 5 dias, o ED, né? E aí ele, por exemplo, o prazo ele começa a correr numa quinta-feira, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Caramba, terrível, né? Isso hoje mudou. Então, para contestação, nós temos esse prazo de 15 dias úteis, e esse prazo começa a contar de quando? Quando o réu ele é citado, ele pode ser citado para comparecer em uma audiência de conciliação. Inclusive, o CPC de 2015, ele tem a intenção realmente de incentivar a conciliação, a mediação, esses métodos de autocomposição, os métodos complementares de resolução de conflito, tudo isso é uma ideia do CPC de 2015, muito presente. Então, você vai ser citado normalmente para uma audiência de conciliação. Você vai comparecer nessa audiência. Só que há casos em que a gente não vai ser citado para audiência de conciliação por alguns motivos. Ou porque não cabe a audiência de conciliação nessa demanda, às vezes a gente está falando de uma execução, por exemplo, ou ações contra a fazenda pública, em que não é o caso de fazer uma audiência de conciliação, ou ainda porque você não tem interesse, porque o autor não tem interesse, e o que aconteceu muito aqui na pandemia. As audiências, elas não estavam acontecendo de forma presencial aqui naquela época do auge da pandemia, né, gente? Então, algumas comarcas começaram a marcar audiências de conciliação de forma virtual, disponibilizando os links das audiências, isso ainda está acontecendo, mas outras não. Outras não tinham computadores à disposição, nada disso. Por exemplo, a comarca de Nova Lima, que é uma comarca grande, mas não tinha, boa noite, mas não tinham computadores necessários para atender todo o pessoal. Então, as audiências de conciliação, elas ficaram suspensas. E o que foi determinado, então? Para os processos não ficarem parados, os réus eram citados não para audiência de conciliação, mas já para poder apresentar contestação. Então, vamos trabalhar com esses cenários aqui. Você recebeu a citação, vamos pensar na audiência de conciliação. Você foi na audiência, não teve acordo. Neste caso, a gente vai aplicar o inciso 1º do 335. O prazo ele vai começar a correr da data da audiência de conciliação ou mediação, quando não houve autocomposição, quando não houve acordo. Agora, o juiz, então, determinou a sua citação não para comparecer na audiência, mas já para apresentar contestação no prazo legal. Nessa situação, seu prazo começa a correr não da citação, mas da juntada aos autos do mandado de citação. Quando você for citado, o juiz ele vai receber o seu mandado lá na vara, não é nem ele em si que recebe, né? O mandado ele volta assinado por você, volta para a vara e vai ser juntado no processo. E aí a secretaria mesmo é que recebe inicialmente, né? Depois manda o processo concluído para análise do juiz. A partir do momento em que o seu mandado ele é juntado nos autos, ali é que começa a correr o seu prazo. Agora imaginem, a gente trabalhou então com 2 situações. A primeira delas, você compareceu na audiência, não teve acordo. Da data da audiência começa a correr 15 dias. Segundo, você foi citado
para apresentar a contestação, independentemente da audiência. Da juntada do mandado, começou a correr o seu prazo. Ou você foi citado para comparecer na audiência, por exemplo, no dia 15 de abril, e você fala assim, não quero. É inviável negociar com essa pessoa. Eu posso pedir o cancelamento, Renata? Claro. Inclusive, quando um não quer, dois não brigam, né? A chance de ter um acordo nessa situação é pequena. E aí, você vai fazer, então, um protocolo do pedido de cancelamento da audiência no próprio PJE e o seu prazo vai começar a correr de acordo com o inciso 2º do 335 do protocolo desse pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou mediação apresentado pelo réu. Então, trouxe aqui para vocês 3 situações em que os prazos para apresentação de contestação começam a correr. Só lembrando, prazo 15 dias úteis. Sempre. O que muda é a data para o início do prazo para apresentar. Tá bom? Beleza. Aí depois, nós temos o artigo 336, que prevê o seguinte: incumbe ao réu. Tanto de cachorro latindo, gente? O que é isso? Artigo 336, incumbe ao réu alegar na contestação toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir. Aqui no artigo 336, eu quero abrir alguns parênteses. O primeiro deles. Quando vocês estiverem fazendo a contestação, é muito importante que vocês tenham um vasto conhecimento da petição inicial, do trâmite do processo. E a obrigação, ela é de vocês, ela não é do cliente de vocês. Sabe por quê? Vocês lembram naquela aula em que a gente conversou sobre a reunião com o cliente, que eu falei assim, gente, vocês têm que puxar todas as informações que vocês conseguirem dos clientes, porque nem sempre o cliente ele sabe qual informação que é útil processualmente falando para te passar. Às vezes, ele vai te falar uma demanda que está incomodando ele, que é de cunho pessoal, que não tem relevância nenhuma para o Poder Judiciário. Então, de quem é a obrigação de puxar algumas informações? Nossa. E a gente vai saber o que puxar com base na análise que a gente fizer da petição inicial. Então, façam o estudo dessa petição antes de qualquer coisa. Foi feito o estudo? Vocês vão saber exatamente o que perguntar para o cliente de vocês. Perguntem mesmo. Anotem. Sabe por quê? Na contestação, vocês vão ter que impugnar toda a matéria alegada pelo autor. Você, na contestação, é que tem que alegar toda a sua matéria de defesa, sob pena de preclusão. É na contestação que você vai expor as razões de fato e de direito para impugnar o pedido do autor. Exatamente por isso, eu sugiro que a gente já faça uma divisão de tópicos dentro da contestação para ela ficar organizada. Então, vamos pensar, por exemplo, Eduardo Matosinhos foi citado como réu em uma ação judicial. E aí ele vai lá e me procura para a gente apresentar uma contestação no prazo legal. E ele fala para mim assim, Renata, a pessoa tá doida, tá alegando uma coisa que não tem nada a ver, é tudo mentira. Isso aqui que ela tá falando não aconteceu, não. E aí ele vai me contar a história. Eu vou pedir a versão dele dos fatos, né? Ele vai me falar assim, na verdade, ele tá falando que eu tô devendo um dinheiro para ele, mas quem tá me devendo é ele. É justamente o contrário. Muito bem, Eduardo, me passe a sua versão dos fatos. Isso sempre vai acontecer, gente. Se não acontecer, tem alguma coisa errada. Se não acontecer, você não tem matéria de defesa nenhuma. Então, o que a gente pode já começar fazendo dentro da contestação? E aí vocês podem, por favor, conferir isso no material de apoio que eu coloquei para vocês no sistema. Ao juízo da vara tal, vocês já sabem qual é a vara, porque vocês receberam na citação, né? Da comarca de Eduardo Matosinhos, qualificado ou não, vocês vão qualificar, né? Nos autos da ação em epígrafe, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, por seus procuradores, instrumento de procuração anexo. Apresentar tempestivamente contestação
a ação ajuizada por fulano de tal. Nessa palavrinha contestação, ou vocês colocam uma nota de rodapé para expor que a contestação de vocês é tempestiva, ou vocês criam um tópico dentro da contestação. Primeiro tópico da tempestividade, ok? Beleza. E essa tempestividade, ela depende do artigo 335 que a gente acabou de falar. Depois, no tópico 2, a gente pode dividir, só para ficar mais claro, com da breve síntese dos fatos alegados pelo autor. Beleza. Tópico 3, da veracidade dos fatos, porque é aí que a gente vai, conforme o artigo 336, expor as suas razões. A versão que ele conta, excelência, não é a correta, não. Deixa eu te contar o que aconteceu. Vem aqui. E aí é a hora de vocês fazerem uso de técnicas. Primeiro, faça uma narrativa clara, objetiva dos fatos. Vocês também têm que narrar fatos, não são só os autores. Façam uso da técnica chamada storytelling, que é aquela técnica para você prender a parte, né, através de uma narrativa que parece mesmo como uma história, você está contando uma história para a pessoa. E essa história, ela tem que ser interessante. O seu caso, ele tem que chamar a atenção do juiz, ele tem que ser diferente, tá bom? E aí, então, você contou a sua história para o juiz, você expôs lá toda a matéria, você colocou técnicas de visual law para ficar fácil de entender que, ó, excelência, aconteceu isso, isso e isso, nessa cronologia aqui, ele assinou esse contrato, na verdade, quem descumpriu o contrato foi ele, estou te mostrando aqui, estou juntando a cópia do contrato, a troca de mensagens feitas entre nós. Aqui ele me mandou um áudio, estou colocando um QR Code, aponte a câmera do seu celular para abrir o áudio. Ou então você pode também juntar esse áudio dentro do próprio PJE, o PJE já admite juntada de áudios, tá? Beleza, fiz uma baita narrativa. Agora eu vou passar para as preliminares e para o mérito. Deixa eu aproveitar que a gente está falando de você enfrentar toda a matéria alegada pelo autor, para falar para vocês da importância da juntada de documentos. Qual é o momento em que o autor tem que produzir prova documental? Na petição inicial, não é? O réu vai produzir prova documental, por sua vez, na contestação. É por isso que a gente tem um prazo desse. Ele tem que apresentar todos os documentos de uma vez. Porque a gente só pode apresentar novos documentos e novas alegações em situações excepcionais. Fato superveniente, por exemplo. O momento de você apresentar é agora. E é por isso que é tão importante a gente fazer uma reunião muito bem feita. Você tem que saber o caso todo. Você tem que saber tudo que pode acontecer, tudo que o juiz pode perguntar, você não ser pego de surpresa, né? Tudo que está acontecendo. Me conta aqui, por que isso assim aconteceu dessa forma? Se vocês atenderem um engenheiro, um dentista, que tem expressões técnicas, que tem conhecimentos que nós, advogados, não temos, perguntem. Você precisa entender o caso dele. Então, você já fez uso das técnicas de storytelling, visual law, você já aprendeu a parte, você já rebateu todas as alegações contidas na inicial. Beleza. Agora você junta documento. Tá? Isso é muito importante, para não acontecer preclusão. E lembre-se de enfrentar todos os argumentos da petição inicial. Porque, por exemplo, imagina que Gustavo ajuizou uma ação contra Renata, alegando que ele sofreu um dano moral e um dano material por uma conduta minha. Eu vou lá e bato na tecla só de que não teve dano moral. Ué, mas e o dano material? Sabe aquela expressão, quem cala consente? Eu estou consentindo com a ocorrência desse dano material? Eu estou batendo só no dano moral, então eu estou confessando? O efeito da confissão aí. Então, lembre-se de enfrentar toda a matéria. Ok, gente? Beleza. Então, a gente saiu aí dos artigos 335 e 336 e entramos no 337, que fala o seguinte. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar. O que vem do 337 em diante são as chamadas preliminares. Essas preliminares, elas
podem acarretar a extinção do processo, alguma modificação da inicial, a remessa dos autos para o juiz competente, e por aí vai. Pode acontecer um monte de coisa na preliminar. Por isso que elas são tão importantes. A gente vai alegar antes do mérito. Qual é a dica principal? Seu cliente foi citado, pega a inicial. Você vai olhar essa inicial de cabo a rabo. Você vai olhar desde o endereçamento lá em cima, ao juiz da vara tal, da comarca D, para saber se a comarca é competente. Vocês lembram na aula passada, que a gente falou de petição inicial, que eu falei com vocês assim, gente, é competente o foro da comarca do alimentando, por exemplo, nas ações de alimentos? É para que isso não aconteça. A gente vai olhar tudo da inicial. Se o foro é competente, se ele ajuizou a ação correta, se tem valor da causa certinho, se os pedidos são compatíveis, se as alegações estão lógicas, né? Se dá para decorrer uma conclusão lógica disso aí, tudo tem que ser olhado. Agora, porque depois vai precluir. Se prescreveu, se não prescreveu, tudo, tá? Então, o que a gente vai alegar em sede de preliminar? Primeiro, a inexistência ou a nulidade da citação. Excelência, a citação neste caso, nesse processo, tem que ser pessoal. E eu não fui citado. Excelência, eu tomei ciência da existência dessa ação, nem fui citado. Vocês citaram uma outra pessoa, num outro endereço, não fui eu. Tá? Então, inexistência ou nulidade de citação. Segundo, incompetência absoluta ou relativa. Olha, essa ação aqui não podia se tramitar no juizado especial, não, porque ela é muito complexa, porque ela vai depender de uma prova pericial de alta complexidade, ou porque extrapola 40 salários mínimos, que é o teto do juizado, ou porque não foi ajuizada para o foro competente. Olha lá o CPC falando que é competente o foro do domicílio do consumidor, do domicílio do réu. Está errado esse foro. 3, incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar incorreção do valor da causa. Vocês vão ver como é que essa aula, ela complementa aquela aula de petição inicial. Quando a gente falou da petição inicial, eu falei com vocês que toda ação, ela tem que ter um valor de causa. E esse pedido relacionado ao valor da causa, inclusive, tem que ser certo e determinado. Tudo tem que ter valor. E o que às vezes acontece muito? Em ação de alimentos, o advogado não coloca, por exemplo, que o valor da causa é 12 vezes o valor dos alimentos. E é a regra processual. Por isso que sempre vocês fazerem inicial, vocês façam com o CPC do lado, para vocês olharem todas as regras. Regra para o endereçamento, regra para expor mérito, regra para pedidos, regra para valor da causa, fiquem de olho, tá? Porque senão isso pode ser alegado em sede preliminar. E por que às vezes é muito interessante a gente apertar o autor com o valor da causa? Porque uma coisa, sou eu distribuir uma ação contra o Gustavo no valor de um salário mínimo. Outra coisa é eu ser autora de uma ação de 5 milhões. Qual que é o risco disso? Se eu, primeiro, para eu ajuizar, eu tenho que pagar custas iniciais. Segundo, se eu perco, eu pago sucumbência, e o que o advogado Gustavo, ou o próprio Gustavo, vai querer é sucumbência. Eu vou pagar custas finais, eu vou pagar uma perícia também sobre uma ação complexa de alto valor, vou pagar um monte de coisa, isso desestimula o autor de prosseguir. Então, o que às vezes acontece? O autor, ele distribui a ação. Nunca mais trabalhava, né, Gustavo? Bom demais. O autor distribui a petição inicial. O réu é citado. Na hora que ele apresenta aquela baita contestação, o advogado, o autor bate e fala assim, ih, fulano, isso aqui procede? Ele trouxe uma alegação nova aqui, ó. Isso aqui que ele falou foi discutido em assembleia, foi aprovado, isso procede? Aí o autor fala para você, procede, e você não estava sabendo. Aí você fala assim, pô, meu pior inimigo foi o meu próprio cliente, né? E o risco do seu cliente, ele fica altíssimo. Porque o seu cliente, se ele perde, ele tem que pagar um valor muito alto para o Poder Judiciário. Então, é interessante você dar uma apertada no valor da causa. Agora, cuidado, se é o seu cliente que está lascado, nem é do seu interesse aumentar muito o valor da causa, não.
porque aí o risco dele também aumenta, tá? Então, a gente tem que ter essas maldades aqui. Mas, dependendo da situação, pode ser interessante se aumentar o valor da causa, sim, tá? Além disso, incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar perempção. Vocês sabiam que a gente só pode distribuir uma ação 3 vezes? Não a gente, como advogado, distribuir ações 3 vezes. Mas, às vezes, por exemplo, você distribuiu a ação e aí seu cliente te trouxe outros fatos. Você fala assim, vou pedir extinção daquela, depois eu ajuizo outra. Aí você distribuiu. Aí você fala assim, ih, aconteceu algum problema, errei o réu. Distribuiu outra. Você não pode distribuir mais, não. A sua chance acaba na terceira. Isso para evitar aventura jurídica, para evitar que as partes fiquem distribuindo e pedindo extinção e o judiciário fica movimentando, né, por causa disso. Para evitar que também, eventualmente, o réu seja citado à toa, né, porque depois você pede extinção e depois você pede de novo, de novo. Então, existe um limite para o ajuizamento. Cuidado, não queimem essas chances. Pode parecer que são muitas. Ah, eu posso ajuizar até 3 vezes. Não é muito, não. Não é bom a gente errar. Além disso, eu vou alegar em sede de preliminar litispendência. Eu tenho ação idêntica no judiciário, mesmo pedido, mesmas partes, mesma causa de pedir. Não posso ter 2 ações assim tramitando. Por quê? Porque eu corro o risco de ter sentenças conflitantes. Por exemplo, às vezes um cliente ele chega para você e fala assim, e aí, doutor, que vara que caiu meu processo? Caiu na vara tal. Aí aquele juiz, como é que é? Aí, dependendo da matéria, gente, a gente até sabe. Por exemplo, Nova Lima tem 2 varas cíveis. BH, 12 varas de família. A gente conhece. Se cair aqui, eu crio outro link, tá? E mando para vocês. A gente conhece já. Olha, esse juiz aqui tende a decidir desse jeito. Ó, esse aqui não concede divórcio liminar, não. Esse aqui concede. A gente sabe. E aí o cliente vira e fala assim, ah, não tem como distribuir outra? Não. Você vai ter 2 ações iguais tramitando por causa do juiz ou porque você acha que um pode ser mais rápido do que o outro, porque você quer ver o que vai acontecer, ou porque o autor já distribuiu e você quer distribuir também se autor de outra ação é igual? Não. Porque senão a gente corre o risco dessa litispendência, que permitem, né, sentenças conflitantes, decisões conflitantes, processos sendo julgados em momentos diferentes. Não pode. Além disso, coisa julgada. Excelência, ele está me cobrando uma coisa que já foi julgada, teve uma sentença, transitou em julgado, já foi pago, isso aqui é matéria julgada, o que esse cara está juizando de novo? Que povo que não desiste, né? Não cansa. Vai alegar também, então, em preliminar, coisa julgada, conexão, incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização. Convenção de arbitragem, que excelência, ó, a gente fez um contrato que tinha uma cláusula que, se tivesse algum problema, ia ser obrigatoriamente resolvido em arbitragem. O que nós estamos fazendo aqui no judiciário? Ok? Isso tudo vai ser alegado em sede de preliminar. Oi, Miguel. Oi, professora. Oi. Aqui nós tivemos aí um trabalho essa semana, que nós tivemos que fazer justamente uma contestação. Aí, quem deve eu tivesse tido essa aula, eu teria feito com uma grande facilidade, mas eu tenho uma dúvida que é o seguinte, quando que nós temos que colocar a convenção mais a contestação mais a Reconvenção. Quando tem que ter as 2? Reconvenção, eu vou deixar para falar ela no finalzinho da aula, até porque a gente está seguindo o CPC, mas eu já vou te adiantar. A reconvenção ela é utilizada quando é o réu que quer fazer um pedido. Porque a contestação, em regra, ela é para você se defender. Então, você não vai ficar fazendo pedido ali. O pedido que você vai fazer é para ser julgado improcedente o pedido do autor. Mas agora imaginem que a gente celebrou um contrato de prestação de serviço e eu virei e falei assim, olha, eu preciso que o Miguel termine de me pagar, eu ajuizei uma ação. Ele tem que me pagar pelo serviço que eu estou prestando.
Aí o Miguel vira e fala assim, quem tem que me pagar é você. Você tem que me devolver o dinheiro porque você me cobrou X, não entregou o serviço, o que entregou com defeito, e me cobrou Y, e eu descobri que essas notas aqui, ainda por cima, são falsas. Você está vendo que você está fazendo pedidos dentro de uma matéria de defesa, Miguel? E a contestação, ela é para se defender. Então, é aí que você vai utilizar a reconvenção. É quando você quer fazer os seus pedidos. Mas a gente vai chegar lá. Eu trouxe isso só para título de exemplo mesmo, tá? Beleza, tá bom, obrigado. Por nada. Bom, o que mais que a gente pode alegar em sede de preliminar? Ausência de legitimidade ou, desculpa, ausência de interesse processual, falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar. Então, para você embargar essa execução, você tem que, por exemplo, garantir o juízo, né? E indevida concessão do benefício de justiça gratuita. Essa aqui é maravilhosa, gente. Essa é uma beleza. Sabe por quê? Quando a parte ela tem justiça gratuita, ela não vai necessariamente te pagar custas, sucumbência, etc. Quando você prova que ela fez um pedido de justiça gratuita e que isso foi errado, se você ganha a ação, você ganha a sucumbência. Então, por exemplo, a parte, coitadinha, ajuizou uma ação para discutir a guarda dos filhos e os alimentos e pediu justiça gratuita, alegando ser hipossuficiente. Você fala assim, quê? Aquele pai, ele viaja para fora do país todo ano, dirige Mercedes, mora numa mansão lá na beira da Lagoa da Pampulha. E aí a pessoa ainda posta nas redes sociais. Faça uma impugnação à justiça gratuita dentro da preliminar, sabe por quê? Ele perdendo a justiça gratuita, se ele perde a ação, ele te paga custas. É um risco para ele. Se ele pede perícia, ele paga a perícia. Não é bom, sabe? Então, só para ilustrar para vocês um caso que eu tive. Uma vez, eu recebi lá no escritório de advoga para uma clínica de odontologia. E, na verdade, é mais uma parte consultiva, assim, né? A gente ajuda eles a fazer contratos, mexe na parte, inclusive, de locação, algumas fotos, direitos autorais, etc. Uma coisa tranquila. Um belo dia, eles receberam uma citação. E era uma pessoa alegando que o dentista tinha agido com uma falha na prestação do serviço, porque ele tinha feito um implante que tinha dado errado, etc. Aí, gente, eu sentei com esse cliente e falei assim, o que aconteceu nesse caso? Ele falou, Renata, eu prestei serviço para essa cliente, foi um serviço feito em várias etapas, ela veio aqui no consultório várias vezes, nós fizemos o enxerto, fizemos o implante, ficou tudo ótimo, tudo certinho. E eu finalizei, e ela foi para casa, feliz da vida que o prontuário dela tá aqui, ó. E ela assinou o prontuário inteiro. Só que passou um mês depois, então quer dizer, eu concluí o serviço, não teve falha na prestação. Um mês depois, ela aparece aqui de novo e fala assim, aqui, doutor, meu implante está quebrado. E estava mesmo quebrado, não é que soltou, que teve algum problema, não. Quebrou, como se tivesse batido, assim, ó, e teve uma fratura, né? Como se a pessoa tivesse caído, levado um soco, batido, sei lá. E aí ele falou que ele olhou, viu que ela estava com esse lado de cá todo roxo, inclusive olho roxo, aqui roxo e tal. E ele pensou, é um caso que parece muito ser de violência doméstica. Então ele teve que levar aquilo com muito cuidado. Falou, olha, você tem certeza e tal? O que aconteceu? Ela falou assim, doutor, eu caí. E ele escreveu no prontuário que houve a quebra do implante por causa de um trauma. Ela assinou. E ele falou, olha, eu vou fazer, mas eu vou precisar de te cobrar. Ela, não, mas eu vim aqui ter um mês. Mas eu vou te cobrar porque o meu trabalho foi entregue, eu vou repetir o trabalho agora. E aí ela, tá, tudo bem, eu vou falar com meu marido. E aí parece que o marido dela não concordou, não vai pagar, não sei o quê, foi lá, buscou os documentos, fez com outro dentista e ajuizou uma ação para receber desse profissional, que é o meu cliente, o valor que ele tinha pago alegando uma falha na prestação de serviço.
Na hora que ele me contou isso, eu falei, bom, ela assinou o prontuário, está muito claro, tem todos os exames, não teve falha na prestação de serviço. Ah, pediu justiça gratuita? Juiz de primeira instância indeferiu o pedido dela. Ela agravou, foi lá para o tribunal. Meu cliente foi intimado para apresentar contra-razões ao agravo dela, não foi nem citado para contestar. O que eu fiz? Entrei nas redes sociais dela. Olha, no passado ela foi para a neve, que legal. Ai, no outro ela foi para a Disney. Olha, que no outro, gente, ela estava na África do Sul. Ah, ela é hipossuficiente? Apresentei contra-razões e a decisão foi mantida. O benefício da justiça gratuita foi negado de novo. O que ela fez? Desistiu do processo. Não compensa para ela. Porque ela vai pagar para ter perícia, ela vai pagar se ela perder, e era uma demanda de risco. Não era juizado, porque era uma demanda complexa, né? Então ficou arriscado. Tá? Essa é uma forma da gente desestimular esse tipo de prática. Então, tudo isso, meus queridos, pode ser alegado em sede de preliminar. E aí, vamos imaginar que você alegou, e aí você coloca lá, não sendo acolhidas as preliminares arguídas, faça-se a análise do mérito, requerendo a improcedência dos pedidos formulados pela parte autora. E agora a gente vai trabalhar com mérito. A gente está com menos de 1 minuto aqui para conexão, eu vou encerrar, mando outro link para vocês, tá bom, gente? Não saiam daí, voltem para a próxima parte